Começa agora o Outcast, o podcast com a apresentação de Germana Evelyn Kleiberson Araújo. Olá, boa tarde. Me chamo Kleiberson e juntamente com a minha colega Germana iremos falar sobre pessoas com transtorno do espectro autista. Para começar, qual é a causa do autismo? Por que os números estão aumentando tanto? Por que tem tantas pessoas com autismo hoje em dia? Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Será que já existe comprovação científica para que você, por exemplo, que é pai ou mãe, saiba se você tem mais ou menos chance de ter uma criança com autismo? Hoje já existem causas do autismo cientificamente comprovadas. Nesse podcast será explicado quais são elas. E tem mais, vamos falar também quais são as mentiras que contam para você sobre as causas do autismo e por que o número de pessoas com autismo está aumentando tanto no mundo. De quem é a culpa? Mães geladeiras taxadas como culpadas do autismo do seu filho, vacinas que causam autismo, substâncias tóxicas, poluição, substâncias químicas. Será que existe comprovação de tudo isso? A pandemia. Será que com a pandemia aumentaram os números de casos de crianças com autismo? E o autismo virtual? Será que o tempo na frente do celular, do tablet, do computador ou da televisão aumentam a chance de uma criança ter o autismo? Substâncias químicas são quem causam o autismo, e isso é cientificamente comprovado. Será que o autismo passa de mãe e do pai para os filhos? E eu que já tenho um filho com autismo, será que tenho a chance de ter outro? Qual a porcentagem dessa chance? Bom, gente, o nosso podcast vai abordar um assunto bem importante. Tem a ver com prevenção, controle de transtornos do neurodesenvolvimento, e ele pode auxiliar pessoas a pensarem sobre a intervenção precoce e sobre a importância de políticas públicas no autismo. Então prestem bastante atenção para contribuir com a disseminação dessas informações. Recentemente saiu uma atualização sobre o número de pessoas com autismo nos Estados Unidos. Por que eu vou falar desses números? Para que você possa fazer um paralelo e entender melhor que isso também está acontecendo de forma similar, provavelmente no Brasil. Só que aqui nós não temos estatísticas e pesquisas organizadas, e números especificamente falando sobre pessoas com autismo. E mesmo se a gente tivesse, como a maioria das pessoas está sem diagnóstico fechado, ainda em busca, correndo atrás, muita desinformação, profissionais despreparados, pessoas desatualizadas, informações incompletas e muitos mitos em torno do autismo. Mesmo que fosse feita uma pesquisa no Brasil, iríamos ter esses dados inseridos no censo, mas arrisco dizer que esses dados não seriam muito confiáveis. Por quê? Porque se nós não temos o diagnóstico, as pessoas terão dificuldades, claro, de relatar isso. Então, seguramente eu posso dizer que mesmo com a inclusão de uma pergunta sobre o autismo no censo do IBGE, nós teremos uma subnotificação do autismo no Brasil. Esses números ainda serão abaixo da nossa realidade. E para falar das causas, eu preciso falar do aumento do número de pessoas com autismo, porque os dados de incidência e causas podem estar relacionados, por exemplo. Entender as causas já ajuda a entender por que está aumentando o número, identificar e reduzir os riscos, prevenir ou ainda identificar e tratar uma condição o mais precocemente possível, seja autismo ou algum outro atraso no desenvolvimento. Bom, mas o que está acontecendo então? Por que aumentou tanto nos últimos anos? É uma epidemia de autismo? É alguma vacina que causa o autismo? Quais são as hipóteses? Segundo dados do CDC, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças norte-americano, a gente tem aí um número grande que vai demonstrando como ao longo dos anos essa incidência, esse número de pessoas foi aumentando. Só que a verdade por trás desses números está principalmente relacionado com a ampliação dos critérios diagnósticos. O que é que isso significa? Nós tínhamos um conceito específico, características específicas, que definiu ali quem teria um autismo. Agora, o que que nós temos? O espectro do autismo. Então, nós já temos aí descrito o DSM-5, 2013, o DSM-5 revisado, que foi de 2022, e o CID-11, que também foi de 2002. Aí as características aí falando dos transtornos do espectro do autismo. Então, incluindo as características mais tênues, deixando isso bem mais detalhado e bem mais exposto. Além de uma ampliação dos critérios diagnósticos, a gente também tem profissionais mais preparados, embora a gente ainda no Brasil tenha uma escassez muito grande de profissionais preparados para identificar sinais, preparados para fazer parte ali de uma equipe de avaliação e diagnóstico. Nós temos já pessoas e profissionais mais preparados do que antes, há anos atrás. Segundo a doutora Maria Cláudia Brito, melhorou muito em relação a 20 anos atrás, quando ela começou na área do autismo, que era muito mais difícil de se conseguir um diagnóstico.
A última e mais atualizada publicação feita pela CDC consta de 1 para 44. O que isso quer dizer? Que a cada 44 crianças, uma pessoa está com autismo, no espectro do autismo. Então imagine isso no contexto de uma escola, onde muitas vezes a gente não tem nenhuma criança identificada com o diagnóstico. Sei lá, uma escola com 2.000, 3.000 crianças. É óbvio que a gente tem sim criança no espectro do autismo. Arriscaria dizer que em todas as escolas, a menos que seja uma escola muito pequena, com poucos alunos, talvez não teria, né, essa taxa. E se tivesse, seria mínima. Mas é uma informação muito importante para que chegue aos postos de saúde, às escolas, a pais de crianças pequenas, maiores, adolescentes e até mesmo adultos. Então vamos lá. Quais são as principais causas do autismo comprovadas pela ciência? Hoje já sabemos, já temos a informação de que a principal causa do autismo é genética. Nós temos um estudo científico muito grande, muito bom, que fez um levantamento de 2 milhões de pessoas em 5 países e que nos coloca então algo que já era visto de diferentes formas em estudos científicos, em pesquisas, mas essa pesquisa em si, muito grande e com muitos dados, veio a confirmar uma série de dados que a gente já tinha. Então, que 97% a 99% dos casos a gente pode considerar como genético. Dentro desses genéticos, nós temos aqueles que são genéticos apenas e aqueles que são hereditários. O que é importante que você saiba? Nem tudo que é genético é hereditário, mas sempre que for hereditário é genético. O que é hereditário? De uma forma muito simples, é aquilo que seria herdado da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Por exemplo, a sua altura, a cor do cabelo, as suas características físicas. Então, tem uma série de síndromes genéticas de transtornos do neurodesenvolvimento que tem fortemente o componente genético e hereditário associado. O autismo é um desses quadros. Então, esse estudo traz que de 97% a 99% dos casos existe o componente genético. Além disso, os genéticos com hereditariedade presente estão em 81% dos casos. E o genético sem componente hereditário compõe de 18 a 20%. E aí então nós temos os fatores ambientais que geram tantas dúvidas, mitos, mentiras mesmo que te contam. Será que a vacina causa autismo? A falta de afeto, de amor, a criança nasce sem autismo e depois desenvolve autismo. É culpa da mãe? Uma série de mitos aí. Será que é disso que eu estou falando quando estamos falando de fatores ambientais? Não. Quando falamos de fatores ambientais, nós estamos falando de epigenética, ou seja, são fatores intraúteros onde já existe ali uma predisposição genética e a exposição a algum fator, como por exemplo, alguma substância química específica como o ácido valproico, que já existe comprovação científica de que está associado à causa do autismo. E aí uma exposição faz com que esse gene se manifeste e isso então seria considerado causas ambientais. Nós temos outras causas, por exemplo, idade paterna, idade materna. Tem um estudo aí relacionando a idade paterna acima de 40 anos. Agora nós também temos um estudo que não só relaciona a idade paterna, mas também a idade materna, aí acima de 35 anos. Outros aspectos também podem ter influência no sistema neurológico do bebê. Mas esses aspectos, então, genéticos e hereditários são fundamentais, são principais. Bom, eu acho que eu já falei bastante, então agora eu vou passar a palavra para minha colega Germana, que vai continuar falando sobre o tema, dando continuidade no assunto. Oi, eu me chamo Germana e eu vou dar continuidade ao que o Clebson está falando. Alguns anos atrás, haviam estudos identificando cerca de 100 genes relacionados à causa do autismo. Hoje já sabemos que são mais de 1.000 genes, e apesar de tudo isso, não existe um exame genético que você vai fazer em 100% das crianças com autismo que vai trazer o diagnóstico. Nós precisamos reforçar e entender que o diagnóstico é clínico. Ele é feito com base no histórico da pessoa, seja ela criança, adolescente ou adulto. Então, é feito uma pesquisa baseada no histórico e nas características que ela apresenta em relação a ações. Então, não tem um exame genético específico. Você também não vai conseguir identificar o autismo baseado em características físicas, como em outras síndromes genéticas, como a síndrome de Down, que apresenta características visíveis em relação ao olho e a hipotonia muscular e as características faciais. Então, no autismo não podemos perceber baseado em características físicas. Então, o diagnóstico é clínico e identificado a partir do histórico
do desenvolvimento e do comportamento, que são os principais: a alteração da comunicação social, um padrão de interesse, comportamento e atividades restritas e repetitivas. Outra pergunta que muitos fazem em relação à causa do autismo é: quais as chances de ter um filho com autismo? Um exemplo: a cada 44 pessoas, 44 famílias, a chance de que uma família dessas tenha um filho com autismo é grande. E se uma dessas famílias já tem pessoas com autismo na família, seja filhos ou parentes, essa chance aumenta. Outra situação que a gente pode citar é famílias que têm gêmeos univitalinos, monozigóticos. Se um desses gêmeos já tiver autismo, as chances do outro filho gêmeo ter autismo é de 60% a 90%. Então, famílias que já têm filho ou parente com autismo, 20%. E quando são gêmeos univitalinos, que uma das crianças já tiver autismo, a chance é de 60% a 90%. Da outra criança também ter autismo. Mas é importante que você saiba que é uma situação de causa e efeito. Que uma das crianças já tem autismo, a outra também vai ter. Apenas a chance é maior porque existe o componente hereditário. O componente hereditário que vem de família é muito forte. Outra situação que as pessoas atrelam à causa do autismo são as vacinas, que é mito. Essa crença surgiu porque, em 1998, o estudo realizado pelo médico inglês Andrew Wakefield e publicado pela conceituada revista científica The Lancet, associou a vacina tríplice viral utilizada no combate ao sarampo, cachumba e rubéola ao transtorno do espectro autista. A explicação que ele deu foi de que o imunizante causava inflamações no intestino das crianças e, a partir disso, desencadeava um processo no cérebro que levava ao autismo. O caso provocou um rebuliço no mundo na época e fez com que as taxas de vacinação despencassem, sobretudo na Europa. Mais tarde, no entanto, descobriu-se que houve fraude na pesquisa e o autor foi criminalmente responsabilizado e teve o registro médico cassado. O artigo foi retirado dos arquivos da publicação e, posteriormente, inúmeros trabalhos concluíram que a relação entre o transtorno e as vacinas não existe. Outro fator que atrelam a causa do autismo foi um dos primeiros mitos e foi propagado por um dos homens a quem se atribui a identificação do autismo, o psiquiatra infantil Leo Kanner. Ele foi uma figura polêmica que se enganou em relação a vários outros aspectos cruciais do distúrbio. Em 1948, Kanner escreveu na revista Time que os pais de seus pacientes provocaram o autismo no filho, ao não oferecerem a eles o amor e estímulos. A imagem da mãe geladeira se provou indelével no imaginário público e, como consequência, 2 gerações de crianças autistas foram internadas em instituições e submetidas a punições severas, aprisionamento e tratamentos experimentais brutais. Então, é importante frisar que a criança já nasce com autismo. O que acontece é que, várias vezes, as pessoas são tardias em identificar. E obrigado pela atenção. Bom, gente, só para concluir, vale ressaltar que hoje em dia temos a Lei 2.764, também conhecida como a Lei Berenice-Piana. A legislação ela foi aprovada em 2012 e leva o nome da mãe de um jovem autista, que determinou que pessoas com um transtorno do espectro autista são consideradas, para todos os efeitos legais, pessoas com deficiência. E temos também a Lei Romeu-Mion, que é a Lei número 13.977, que foi sancionada em 2020 e estabelece a emissão de uma carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. O seu nome foi inspirado no adolescente Romeu, de 16 anos, que é filho do apresentador de televisão Marcos Mion e está no espectro. E é isso. A gente encerra por aqui. Boa tarde. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, Campus de Ubajara.